O segundo preparativo vem por parte de Judas. E novamente nós temos um cenário nefasto, porque nós temos um homem que andou 3 anos com Jesus, que foi escolhido a dedo por Jesus. E nós encontramos na vida deste homem a lição de quão profundamente uma pessoa pode cair, mesmo depois de ter feito uma sublime confissão de fé ao Senhor, e depois de ter sido experimentado nas coisas mais profundas da fé. Judas caiu. Judas caiu por vários motivos. O texto, ele nos fala a respeito do versículo 3, especialmente que Satanás entrou em Judas. E quando nós lemos isso, nós precisamos, de novo, fazer a nossa lição bíblica. O que significa Satanás entrar em Judas? Para vocês terem uma ideia, no Novo Testamento inteiro, e especialmente nos Evangelhos, você vai encontrar 2 vezes a citação de que Satanás entrou em alguém. E as 2 vezes dizem respeito exatamente a Judas. Aqui, e depois lá no cenáculo, quando Judas se levanta e vai levar aos ouvidos dos guardas do templo e dos sacerdotes, aonde Jesus estaria daí algumas horas, para que eles pudessem prender Jesus. Agora, por que Satanás entrou em Judas? Judas não era um apóstolo? Satanás pode entrar dentro de um apóstolo? Como é que funciona isso? Bom, é interessante, se você continuar lendo o capítulo 22, você vai ver quando o texto fala sobre Pedro e o alerta que Jesus faz para ele. Jesus diz para Pedro, do versículo 31 a 34, que ele o negará, que ele vai cair, que ele vai ceder. Mas Jesus diz algo interessante a respeito de Pedro no capítulo 22. Diz que quando Pedro se converter, estas coisas vão mudar. Essa suscetibilidade, essa vida suscetível à interferência de Satanás vai acabar. O problema é que eles não eram convertidos ainda. Pastor, eles não eram convertidos? Não eram. Eles foram escolhidos por Jesus, andaram com Jesus, viram Jesus fazendo coisas extraordinárias. Mas a conversão é uma coisa produzida de dentro para fora pelo Espírito Santo de Deus. E eles vão receber o Espírito Santo de Deus, que converte o coração do homem, que regenera o coração do homem, lá em Pentecostes. Nós vamos ler sobre isso lá em Atos capítulo 2. Pedro vai ter uma experiência de transformação com Jesus, especialmente no final, depois da ressurreição de Jesus, quando Jesus o reencontra na praia do Mar da Galileia, para conversar com Pedro, porque Pedro havia o negado. Mas até então estes homens são seguidores de Jesus, seguidores próximos, homens que Jesus escolheu. O texto também traz uma informação muito interessante. Aí mesmo no capítulo 22, Jesus diz para Pedro: Pedro, Satanás requeriu você para pôr você numa peneira. Ele quer testar você. E sou eu que tenho guardado você, Pedro. E então esse texto me diz mais uma coisa. Homens ficam suscetíveis a Satanás e caem nas mãos de Satanás, primeiro por não serem convertidos, segundo, por Deus não os livrar, por Cristo não os livrar de Satanás, porque o único que pode livrar-nos do inimigo das nossas almas é o próprio Cristo Jesus. E em terceiro, Satanás entrou em Judas, por quê? Porque Judas já o servia há muito tempo. Se você lembrar tudo o que a Bíblia diz, o Novo Testamento, os evangelistas contam a respeito de Judas, nós vamos encontrar informações suficientes para entendermos quem era este homem. Este homem já vivia a serviço de Satanás há muito tempo, desde o início do ministério. Ele foi escolhido para ser o bolseiro, mas todo mundo sabia que ele era de reputação duvidosa. Os evangelistas nos dizem que ele era um homem perverso, que ele era um homem mau, o coração dele era duro. Quando uma mulher querendo ungir o Senhor Jesus, trouxe um unguento precioso e derramou sobre Jesus, sobre os pés de Jesus, ele ficou indignado. Ele disse: olha, se nós pegássemos esse unguento aí e vendêssemos, daria para comprar algumas cestas básicas e dava para alimentar um monte de gente. E o texto continua, os evangelistas dizem que ele falou isso não porque estava com um sentimento de altruísmo, mas falou isso porque ele era o bolseiro. Ou seja, falou isso porque ele era o tesoureiro. E vocês sabem o que essa frase, nesse contexto, significa. Esse é Judas. Quer ver mais? Esse homem aqui, no dia
na celebração da Páscoa lá no cenáculo, Jesus disse: um de vocês vai me trair. Ele já tinha combinado, já tinha recebido, e sabe o que ele disse? Ele disse assim: acaso sou eu? É muito descaramento, é muita cara de pau. Aí você diz: mas por que Satanás entrou nele? Porque o coração dele já estava entregue a Satanás há muitos anos. O coração dele era um coração audacioso, hipócrita. Ele estava com orgulho ferido porque ele esperava uma revolução política por parte de Jesus. E ele ainda vai tentar se explicar dizendo que no fundo o que ele queria era provocar uma situação em que Jesus revelasse o seu poder. Mentira. Quer mais? Sabe como ele mostrou para os guardas do templo quem era Jesus? Com um beijo. E Lucas diz lá no final do capítulo 22 que Jesus fala para ele: Judas, você vem trair o Filho do Homem, Filho de Deus, com um beijo. É como Jesus estivesse dizendo assim: você não percebe a loucura que você está fazendo. Nesta Páscoa, homens estavam se preparando para essa festa, entregando o coração deles à loucura de Satanás. Eles estavam cogitando, tramando e preparando coisas horrendas, pecados terríveis. Eles estavam cogitando traições. Eles estavam com o coração deles entregue completamente ao egoísmo, à maldade, à ambição, à busca de vingança, ao poder, à mentira. E nessa noite eu preciso conversar com vocês, e preciso falar sobre isso, e eu preciso refletir junto com vocês, meus queridos irmãos, a respeito do que nós estamos fazendo às vésperas dessa Páscoa. Porque este homem aqui não é um homem qualquer, ele não é um ímpio, ele não é um bêbado, ele não é um prostituto, ele não é um homem incrédulo. Este homem é um homem pio, é um homem que se dizia crente, é um homem que seguiu Jesus, é um homem que viu Jesus curando, que viu Jesus libertando, é um homem que ouviu todos os sermões de Jesus. Talvez ele fosse até o primeiro e o último a sair. Este é um homem que talvez chorou e se emocionou ouvindo as palavras de Jesus. Este homem estava dentro daquele barco onde Jesus estava dormindo e quase que eles se afogaram. Este homem é um homem que viu Pedro andando junto com Jesus sobre as águas. Este homem é um homem que ajudou a repartir os pães entre 5.000 pessoas. Este homem é um homem que ajudou a repartir os pães entre 4.000 pessoas. Este homem é um homem que viu coisas que nenhum de nós vimos. Este homem é um homem que participou da primeira igreja, a igreja do colégio apostólico. E ainda assim, sabe o que esse homem pensava nas horas de folga? Ele pensava num jeito de trair Jesus. Significa que todos nós, apesar de estarmos aqui dentro de uma igreja, podemos nesse exato momento estarmos pensando coisas horríveis. Como que eu devo me preparar para a Páscoa? Eu devo me preparar lembrando de Judas. Porque qualquer um de nós está sujeito a cometer os mesmos erros que ele. Mas veja, isso não é da noite para o dia. Alguns sinais foram dados ao longo de toda aquela caminhada. E então o que eu devo fazer? Eu devo olhar para a minha vida e ver como eu estou andando. Eu devo, em segundo lugar, clamar ao Senhor Jesus, para que Ele tenha misericórdia. Eu devo fazer a oração que Davi fez no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e conduz-me pelo caminho reto. Eu devo lembrar do no Salmo 19 que nós lemos no início, que a lei do Senhor é perfeita. Nessa lei nós encontramos o conhecimento que vai livrar a nossa alma da morte. Mas nós devemos pedir ao Senhor perdão. Nós devemos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a viver como filhos de Deus realmente, como lemos lá em 1 João. Porque nesta terra eu só posso ser duas coisas: ou sou um filho de Deus, ou sou um filho do diabo. Não existe meio termo, não existe muro. Tem uma chargezinha engraçada que mostra Jesus de um lado chamando o indivíduo para pular do muro para o lado dele, e do outro lado aparece Satanás contente sem fazer nada. E daí no quadrinho seguinte alguém pergunta: e aí,
você não vai pedir para o cara pular para o seu lado? E aí o diabo disse, não preciso, o muro é meu. Gente em cima do muro é gente que pertence ao inimigo. Porque os filhos de Deus são filhos de Deus de verdade. Eles não ficam em cima do muro. Eles sabem qual é o seu lado. Nesta preparação para a Páscoa, examine o seu coração. E coloque diante de Deus, como Davi colocou. Davi pedia perdão pelo que ele fazia, pelo que ele falava, pelo que pensava, e até por aquilo que ele não sabia, que ele fazia, falava ou pensava. Então ele falava, Senhor, me perdoe até dos pecados que me são ocultos. Porque o nosso coração é tão traiçoeiro, que muitas vezes eu sinto, penso, falo coisas das quais eu nem vou me lembrar depois. Mas há um terceiro ponto nesse texto para nós muito interessante. Em terceiro lugar, nós vamos ver o enorme poder que o dinheiro exerce sobre as pessoas. Lucas não fala, mas João vai falar sobre qual o valor de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, o Cordeiro vivo, mudo, que se entregou em resgate dos seus, o Filho de Deus, Criador do universo e Redentor de todos os escolhidos de Deus. Para Judas, ele custava apenas 30 moedas. Apenas 30 moedas. O amor ao dinheiro é uma das coisas mais terríveis e que mais cega o coração do homem. Quando Judas dirigiu-se aos principais sacerdotes e ofereceu-se para trair Jesus, eles se alegraram, eles ficaram contentes. O texto diz que eles vibraram, eles fizeram festa. Já imaginou a qualidade dessa festa? Uma festa em que o motivo da alegria era a chance de matar alguém. Uma festa em que o motivo da alegria era a chance de matar o Filho de Deus. E nessa festa, em meio à alegria, resolveram alegrar também o coração de Judas. E eles vão alegrar o coração de Judas com um pouco de dinheiro. Tem gente que infelizmente só se alegra com dinheiro. O próprio Filho de Deus vem ao mundo, vive entre nós durante 33 anos, faz milagres extraordinários diante dos olhos de Judas, faz Judas ver coisas que nós sonhamos em ver e não vamos poder ver, faz Judas parte da história principal contada por toda a humanidade, faz parte da história que será relembrada por toda a eternidade. E este homem troca a alegria de Cristo pela alegria de receber 30 moedas. Parece loucura, né? É um absurdo, mas é o que nós andamos fazendo por aí o tempo inteiro. Quando trocamos a alegria de uma consciência tranquila por algumas moedas, quando trocamos a alegria da comunhão com Cristo pela comunhão com o dinheiro. A palavra de Deus no Novo Testamento fala muito sobre dinheiro. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, diz para Timóteo, tome cuidado. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, ele diz que o dinheiro é a raiz de todos os males sobre essa terra. A palavra de Deus nos manda tomar cuidado através de exemplos, como um exemplo do Antigo Testamento do jovem Geazi. O jovem Geazi, ele viu Deus curando num rio lamacento um homem que estava com o corpo coberto de lepra, chamado Naamã, um grande general. Deus, através do profeta, disse para Naamã que ele deveria se humilhar e mergulhar no rio Jordão 7 vezes. E ele mergulha 7 vezes e depois disso ele é curado. E então ele traz ouro, ele traz prata, ele traz uma porção de coisa da Síria para entregar para o profeta. O profeta diz, não, quem fez isso foi Deus. Eu não mereço nada, eu não quero nada seu, vá em paz. E então este homem com o coração agradecido diz assim, posso levar um pouco da sua terra, da terra do seu povo, para que eu levante um altar, para que eu possa adorar o seu Deus lá no meu país? E o profeta diz, sim, ok. E eles se despedem e vão embora. Mas tinha um ajudante do profeta que amava dinheiro. E ele foi atrás do general Naamã e falou, viu, é o seguinte, olha, o meu senhor não quer esse dinheiro, essa prata, esse ouro, mas eu quero, você pode me dar? Ah, Naamã, coração agradecido, ele encontrou algo que valia muito mais do que dinheiro, ele encontrou Deus. Ele falou, pode levar, fica com tudo.
E Geazi ficou com aquele dinheiro todo. E quando o profeta descobriu, o profeta disse para ele: olha, já que você quer o dinheiro de Naamã, aproveita e fica com a lepra dele também. E Geazi se torna um leproso. Nós queremos o dinheiro desse mundo, e nós nos esquecemos que junto com o dinheiro desse mundo vem a lepra. Nós queremos a glória desse mundo, mas junto com a glória vem a lepra. Nós queremos poder, mas junto com o poder vem a lepra. Nós queremos fama, mas junto com a fama vem a lepra do pecado, que corrói, que consome, que destrói. Judas tinha o maior de todos os tesouros a seu alcance, mas ele preferiu a lepra, porque ele decidiu que melhor do que Cristo eram 30 moedas. Oh, que coisa terrível, quando o coração do homem está entregue ao dinheiro, e ele vive pelo dinheiro. Eu tenho dito para algumas pessoas, quando elas passam dificuldade financeira, e tenho dito para mim mesmo, quando isso acontece, isso é uma bênção de Deus. Quando Deus nos tira todos os nossos recursos, isso é uma grande bênção de Deus. Porque quando Deus faz isso com os seus filhos, é possivelmente porque o nosso coração está amando mais a prata do que a Cristo. E como Deus não quer que você fique leproso, então Ele te tira o dinheiro antes que você o ame mais do que a Cristo. Eu não tenha medo de ficar pobre, não. Não tenha medo disso. Primeiro, porque a palavra de Deus diz que o Senhor não vai deixar faltar nada para os seus filhos. Segundo, porque o nosso verdadeiro tesouro, ele deve ser ajuntado no céu. Terceiro, porque esse mundo vai passar, e nós também. Mas se você crer em Cristo Jesus, você vai morar numa pátria que jamais passará. Lá, prata e ouro não tem muito significado, porque prata e ouro lá só serve para ser asfalto. Aquilo que você gasta muito dinheiro e muito esforço para comprar um pedacinho e enfiar nos dedos da sua amada, lá no céu, só vai servir de asfalto. Por isso que eu falo para minha esposa: mas você quer colocar um pedacinho de asfalto no dedo? Lógico que não. Então não usa ouro, porque ouro é asfalto. Da cidade onde eu vou morar, ouro é asfalto, é cimento. Não se preocupa muito com ouro. Viu, maridão? Depois vocês vão me agradecer por essa dica que eu estou dando para vocês. Mas tome cuidado com isso. Talvez às vésperas dessa Páscoa você está se preparando e talvez até muito preocupado com o dinheiro. Não troque esse momento em que você pode olhar para esta obra redentora de Cristo Jesus. Não troque este momento que você pode fazer todas as conexões que a Bíblia deixou para que nós fizéssemos a respeito da grandiosidade do que Cristo fez. Não troque tudo isso por causa do dinheiro. Não deixe a preocupação com o dinheiro roubar para você o verdadeiro significado desta data especial. Judas perdeu o privilégio, o maior de todos os privilégios, porque simplesmente ele se iludiu com o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Hebreus capítulo 13, versículo 5, nos alerta a respeito disso, e diz: olha, contentai-vos com as coisas que vocês têm. É uma enfermidade sutil e com frequência está mais perto de nós do que nós imaginamos. O pobre se encontra tão sujeito a esse tipo de amor quanto ao rico. Então não imagine que eu estou falando aqui com gente rica, porque é possível que existam pessoas muito pobres que amem muito mais o dinheiro do que pessoas muito ricas. E a resposta final para nós a respeito disso daí é o que está lá em Tiago. Tiago diz: o de condição humilde glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele também vai murchar como a erva. Em Provérbios, um livro de observações e de conselhos, nós encontramos uma única oração, uma só, no livro de Provérbios, e essa única oração tem no centro dela a seguinte petição, feita por Agur: Senhor, não me dê nem riqueza e nem pobreza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu rico, esqueça do Senhor e diga: quem é Deus? Ou estando eu pobre, venha a roubar e profane o nome de Deus. Me dá, Senhor, o que me for necessário. Cuidado, nessa Páscoa, uma ótima dica é repetir a oração que está lá em Provérbios capítulo 30, versículo 8, para que o nosso coração não seja escravo do dinheiro, porque todos aqueles que se tornaram escravos de dinheiro terminaram a sua história de uma forma terrível, como Judas terminou.
E em último lugar, eu queria citar para vocês, é o último hoje, mas é o próximo, são as cenas dos próximos capítulos, porque nesse próximo final de semana nós vamos continuar falando sobre a Páscoa. Hoje é apenas falando sobre a preparação. Algo extraordinário está, e é o que fecha todo esse texto. A última parte desse texto nos mostra a íntima conexão que existe entre a morte do Senhor Jesus e a festa da Páscoa, que eu citei no começo. A última parte desse texto mostra a harmonia com que o Senhor desenvolve a história que ele escreveu. Veja só, Jesus diz para Pedro e João, e fala para eles: olha, vocês vão à frente e vocês vão preparar a Páscoa, vocês vão preparar o local para que nós celebremos a Páscoa. E então eles vão perguntar para Jesus: mas olha, onde é que nós vamos preparar a Páscoa? Como nós vamos fazer? Que lugar que nós vamos preparar para isso? Pedro e João indagavam: como que eles vão fazer? E Jesus disse: olha, ao entrarem na cidade, vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro. E quando vocês encontrarem esse homem, vocês digam para ele: olha, o Senhor, o mestre, manda perguntar aonde é o cômodo que está separado para que ele prepare, para que ele celebre a Páscoa com seus discípulos. Aí você fala assim: imagine entrar num tumulto daquele de Jerusalém, que parecia uma verdadeira feira livre, a céu aberto, como você olha quando você vê alguma imagem lá do Oriente, da Palestina, especialmente daqueles grandes mercados públicos que existem lá. Como é que eu vou discernir qual desses homens, qual é este homem que Jesus está falando? Bom, aí eu preciso lembrar da cultura. Os judeus, sabiamente, os homens não carregam nunca as mercadorias que compram, os vasos com água. Quem faz isso são as mulheres. Elas que carregam os vasos, os cântaros cheios de água. Os homens não carregam nada. E aí eu estou vendo muito homem sorrindo e muita mulher de cara feia, mas é o que está aqui, é a cultura deles. E então, um homem carregando a talha, isso era algo muito diferente. Um homem carregando um vaso de barro, isso era algo diferente. É muito fácil de encontrar. É possível que Pedro e João tivessem saído dali tranquilos, para falar: não tem jeito de errar, porque nós só vamos achar um fazendo isso, se acharmos. Mas eles confiavam em Jesus, e eles foram. E realmente encontraram este homem, e falaram com este homem, e este homem disse: tem um cenáculo aqui. O cenáculo era como se fosse o andar de cima, uma casa como um sobrado que tivesse um quarto em cima, e este cenáculo era uma grande sala, e esta sala já estava mobiliada e preparada para que os discípulos colocassem ali os mantimentos, os alimentos próprios da Páscoa. O que isso tem a nos ensinar? Bom, isso tem a nos ensinar coisas extraordinárias. É possível que Jesus já tivesse encontrado aquele homem, e já tivesse programado tudo aquilo, mas exatamente para evitar que Judas tivesse a oportunidade de usar aquele momento da celebração da Páscoa para entregar Jesus, que seria uma coisa muito lógica. Imagine, você quer pegar Jesus e não quer causar tumulto. Como que você faz? Bom, quando Jesus for celebrar a Páscoa, eu dou o endereço do local. Quem vai enxergar essa cena são só os discípulos. Possivelmente era exatamente disso que Jesus estava evitando, quando ele disse para Pedro: olha, existe uma senha para vocês descobrirem quem é essa pessoa. Ele vai estar carregando um cântaro. E segundo, vocês vão dizer para ele onde é o lugar. Então nem Pedro e nem João sabiam, e nenhum dos outros apóstolos sabiam, apenas Jesus sabia qual era esse lugar. Mas há também uma outra verdade dentro desse texto. A verdade é que o próprio Deus vinha preparando essa Páscoa século após século, ano após ano, década após década, desde que o povo foi levado como cativo para o Egito, desde que o povo desceu para o Egito e ficou cativo no Egito, Deus já estava preparando a Páscoa. Se você for ler esses textos que eu citei para vocês, de Êxodo capítulo 5 até o capítulo 15, vocês vão ver que todas as vezes que Deus mandava uma praga, o povo ficava em tumulto, o povo egípcio, e o próprio faraó ficava quebrantado diante daquilo no primeiro momento, mas depois o texto diz assim: e Deus endureceu o coração de faraó para não deixar o povo sair. Por que o coração de faraó era endurecido? Porque Deus estava preparando a Páscoa, porque Deus estava preparando a 10ª praga, porque Deus estava preparando um símbolo, um tipo, para que aquele povo soubesse que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há perdão. O povo aprendeu isso.
E durante todo o Antigo Testamento, o povo repetiu a celebração dessa festa para lembrar que somente um cordeiro, o sangue de um cordeiro, pode purificar-nos dos nossos pecados. Somente através do sangue do Messias, que finalmente viria, nós poderíamos experimentar a tão grande salvação do Senhor. E então, Deus não começou a preparar a Páscoa naquela semana, mas Deus estava preparando a Páscoa desde o princípio. Se você retornar a Gênesis capítulo 3, você vai ver que Deus já estava tomando os passos para celebrar a Páscoa. Porque depois que o primeiro casal, Adão e Eva, pecaram, depois que Deus os denuncia, Deus os castiga, mas Deus também os faz uma promessa. E Deus diz: da semente da mulher vai nascer um que esmagará a cabeça da serpente. E Deus tirou a vida de 2 animais, 2 cordeiros, para fazer roupas para cobrir o primeiro casal da sua vergonha. O que Deus estava fazendo? Deus estava dizendo para Adão e Eva: é preciso que um cordeiro morra para que a vergonha de vocês seja encoberta. É preciso que Deus tome uma atitude para que os pecados de vocês sejam perdoados. E então, se você abrir qualquer página do Antigo Testamento, você vai encontrar um apontamento, uma demonstração de que Deus estava preparando aquela Páscoa. E eu quero finalizar dizendo para você: sabe por que Deus estava preparando aquela Páscoa? É porque Ele estava pensando em mim, e é porque Ele estava pensando em você. Toda aquela noite, no cenáculo, da qual nós vamos falar bastante no próximo final de semana, toda aquela noite foi pensada e detalhada por Deus, pensando em você. A festa da Páscoa vai ser substituída para nós cristãos pela celebração da Santa Ceia do Senhor, que nós vamos celebrar no próximo domingo, onde o pão simboliza o sangue, o corpo de Cristo, que recebeu em si a punição por causa dos nossos pecados. O sangue simboliza uma nova aliança em Cristo Jesus. O sangue do Cordeiro derramado lá naquela cruz é o que nos limpa e nos purifica de todos os nossos pecados. Por fim, eu quero dizer para você: talvez você não esteja realmente preparando a Páscoa até agora, como alguns aqui, quando eu perguntei, falaram que não. Você não está preparando a Páscoa, mas Deus a preparou desde o princípio para você.